Olá pessoal, me chamo Pierre. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 4, com manipulação avançada de listas. Nesse módulo, nós iremos aprender ordenação e filtragem de listas, que nessa parte aqui nós utilizaremos o sort e, e dentro dele podemos adicionar nossa lista. Ordeno a lista, o sorter ordena uma lista, não modifica a lista original. Ele só vai ordenar, colocar na seguinte ordem. E no caso seria na ordem crescente. Conforme nós temos o exemplo aqui, na variável lista, nós temos a seguinte lista que dentro dela está a numeração 53012, 812. Como estamos utilizando o comando sorted lista, conforme aqui ordenada, que seria a nossa nova variável, que é igual a sorted, e dentro dela nós colocamos a variável lista. Como resultado, ela pega a lista, que está em forma desorganizada, e ordena de ordem crescente. A lista original não é alterada, conforme você pode ver, ela não é alterada, permanece a mesma. O que faz essa modificação é justamente esse comando sorted. Já o ponto sort ordena a lista, e essa daqui sim, ela modifica a lista original. Por exemplo, lista.sort, como resultado, como vocês podem ver, ela vai sair 1, 2, 3, 5 e 8. Ordena a lista de forma crescente. Ela também pode utilizar a forma decrescente. Para isso, nós utilizamos o ponto sort e dentro dele botamos reverse true, que nesse caso aqui ele deu a ordem de saída, a ordem inversa, ou a ordem decrescente. Também utilizaremos a list set, que remove elementos duplicados. Esse comando aqui, se por exemplo, no exemplo a seguir, nós temos o número 2, que está repetido, e o número 4, que também se encontra repetido. Quando utilizamos essa configuração aqui, esse código, conforme aqui está informando, list set, a nossa variável que está dentro, nossa variável e a lista. Como resultado, ele dá a lista, uma nova lista sem repetição. Note que a ordem dos elementos pode ser alterada, ou seja, ele mudou os índices dos números. Temos como exemplo completo a ordenação sem alterar a lista original, que é a utilização do sorted. Ordenação alterando a lista original, que utilizamos o sort. E remover duplicatas, que utilizamos a list set. Essas operações, lembrando, essas operações são essenciais quando você precisa organizar dados ou eliminar duplicatas em suas listas. Compreensão de listas. A compreensão de lista é uma maneira concisa e elegante de criar listas em Python. Usando uma única linha, pode-se aplicar uma expressão a todos os elementos do interável como uma lista ou intervalo, com ou sem condições. A principal síntese básica da compreensão da lista essa daqui do exemplo, que seria entre colchetes, seria expressão for item interável, ou seja, como exemplo, gerar uma lista de quadrados. Temos aqui a expressão, temos o operador asterisco duplicado, porque como é o quadrado, aqui é o operador da potenciação, quando colocamos dois asteriscos. Utilizamos o for, o item, que é o x, é uma lista de quadrados, não sabemos qual é. O e o interável, a gente está usando o range de 1 a 6, ou seja, são os números compreendidos entre 1 a 6. Esse código gera os quadrados dos números de 1 a 5, usando a função range.
que cria um intervalo de números de 1 até 5. Lembrando, eu tinha falado que de 1 a 6, mas o 6 não entra. Então vai entrar de 1 a 5. Como explicação, nós temos que x potenciação 2, expressão que calcula o quadrado de x, for em range inteira sobre os números de 1 a 5. Temos os resultados dos seguintes quadrados. Quadrado de 1, o quadrado de 2, que é 4, o quadrado de 3, que é 9, o quadrado de 16, que é 4, e o quadrado de 5, que é 25. No exemplo 2, seria a compreensão de lista com condicional. Podemos adicionar uma condição à compreensão de lista, criando uma lista com base em uma lógica específica. Por exemplo, se você quiser apenas os quadrados dos números ímpares, conforme nós já temos a nossa expressão, que é a primeira, e a condição seria if x, o divisor de 2, com a seguinte condição, igual a zero. Na condição aqui nós temos condição que garante que x seja ímpar, os quadrados dos números ímpares de 1 a 5 são calculados e o resultado seria esse. Quadrado de 1, quadrado de 3 e o quadrado de 5. Como são os números ímpares. Com exemplos 3, ainda na compreensão de listas, pode-se usar a compreensão de listas com string, por exemplo. Se você tiver uma lista de palavras e quiser criar uma nova lista contendo apenas palavras que têm mais de 3 letras, a gente faz da seguinte maneira. Conforme aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco. 5 palavras. Resultado, palavra for, que seria a nossa condição, e utilizando, conforme veio, utilizamos quase todas que a gente já trabalhou. Palavra for, palavra in, palavra if e len palavra maior que 3. Como resultado, nós temos Python, legal e aprender. Ou seja, aqui a gente está pedindo para deixar somente as palavras que têm mais de 3 letras. No caso aqui nós temos o Python, o legal e o aprender. No exemplo 4, pedimos para criar uma lista de tuplas com o número de seu quadrado, conforme a condição aqui, nosso exemplo. Aí a explicação seria for x in range, como está informando aqui a condição. O loop percorre os números de 1 até 5, ou seja, o range gera uma sequência de números de 1 até 5. Lembrando que o número 6 é excluído. Temos o x e o x potenciação 2. Para cada valor de x é criada uma tupla com dois elementos. O primeiro elemento da tupla é o próprio x e o segundo elemento é o quadrado de x, calculando como x ao quadrado 2. Compreensão da lista. A lista completa é formada pela coleta de todas as tuplas geradas durante a interação do loop, ou seja, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16, 5 e 25. Ou seja, aqui ela está o x normal e o seu quadrado. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de string e listas. Bons estudos e façam os exercícios.